Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Isaac. E aqui no meu canal eu trago mensagem de positividade, de inspiração e de motivação para vocês. A maneira que eu decidi fazer isso hoje é compartilhando com vocês uma experiência bem pessoal e íntima minha, mas como aqui no canal é um espaço de acolhimento e respeito, eu vou me sentir confortável de compartilhar essa experiência com vocês. Hoje eu estou aqui para responder a pergunta do porquê eu estou há mais de um ano sem me masturbar ou ter relações sexuais. Tem bastante coisa para eu falar, então eu vou começar a responder a pergunta dentro dessa pergunta de que é: por que eu tomei essa decisão? Há 6 anos atrás, eu saí do Brasil e vim morar nos Estados Unidos. Quando eu cheguei aqui, eu sofri o que eles chamam de choque cultural. Tudo era muito diferente, a maneira que eles comiam, a maneira como eles se relacionavam, a maneira como eles pensavam. Tudo era muito diferente da maneira que eu pensava. E eu comecei a precisar me adaptar a esses novos estilos de vida, essas novas maneiras de pensar. Comecei a precisar entender como essas outras pessoas pensavam. E aqui é um país que atrai pessoas do mundo inteiro. Então eu me relacionava com pessoas de todos os lugares do mundo. Todo esse choque cultural botou a minha vida em perspectiva. Porque muitas das coisas que eu acreditava e que eu tinha como uma verdade absoluta começaram a se tornar questões na minha cabeça. Eu também fui exposto a diversas outras ideias. E uma dessas ideias, que está relacionada com estudos científicos agora da modernidade, informações novas que nós estamos tendo acesso, fala que tudo é energia. Tudo que você sente, tudo que você fala, tudo que você pensa, todas as suas ações, tudo isso envolve energia. Qualquer movimento que você faz com o seu corpo são comandos que o seu cérebro manda para o seu sistema nervoso. Esses comandos são em forma de impulsos eletromagnéticos. E é só um exemplo pra gente começar a ter uma ideia de que, na verdade, realmente tudo, de certa forma, é energia. Nós somos energia. Foram dentro dessas ideias de que eu fui apresentado e eu tive acesso aos estudos sobre a energia sexual. Eu descobri que os instintos sexuais são muito importantes para garantir a sobrevivência de qualquer espécie, porque é assim que a gente se reproduz. E quando eu tô falando que é assim que a gente se reproduz, não só os seres humanos, mas qualquer animal, racional ou irracional. Por exemplo, os cachorros, a gente vê quando eles estão no cio, a cachorrada que acontece, como eles ficam ali com aqueles estímulos, com aqueles impulsos fora de controle. Pra ser sincero, muitas vezes na minha vida eu me sentia basicamente daquele jeito, como se fosse um cachorro no cio, com aqueles instintos, com aquelas vontades, com aqueles desejos. E a maneira que eu fui ensinado pra me ajudar a fazer aquela sensação passar, pra me controlar, pra eu me regular, era me masturbar ou ter relação sexual. Então todas as vezes que eu me sentia assim, incontrolável, eu achava que era aquilo que eu precisava fazer. Ah, é assim que eu vou relaxar, é assim que eu vou me aliviar, é disso que eu preciso, é assim que eu preciso fazer. E na verdade eu achava que isso era uma coisa muito boa. Eu via isso como uma atividade física. Você precisa fazer regularmente para se manter saudável, para não estressar, para se manter viril. E depois de ter acesso a novos estudos científicos e outras formas de pensamento, eu descobri que aquilo que eu tinha como uma verdade absoluta talvez não fosse tão verdade assim. Eu aprendi que a energia sexual é a energia da criação, é a energia que traz a vida para esse mundo. Uma energia muito poderosa e que pode ser controlada e canalizada para outras áreas da nossa vida. Tudo que eu vou falar aqui agora são minhas opiniões e essas opiniões são baseadas em estudos que eu fiz e experiências pessoais minhas. Eu não tô aqui para te convencer de nada ou para mudar a sua ideia em relação a nada. A única coisa que eu quero é compartilhar a minha história com vocês. Como eu tava falando, às vezes eu me sentia como um cachorro no cio, um cachorrão descontrolado. E eu acabava fazendo coisas que depois eu me arrependia de ter feito. Eu me sentia fora de controle muitas vezes. E eu não gostava daquela sensação. Depois que eu descobri que eu poderia encontrar uma forma de aprender a me controlar, aprender a me adestrar, a me domar, a treinar o meu cérebro para não ser escravos de impulsos primitivos, eu falei, beleza, quero aprender sobre isso. Eu estudei sobre o comportamento humano, eu estudei sobre o ciclo da dopamina, sobre técnicas de manipulação de energia, um longo processo de estudos sobre desenvolvimento pessoal, práticas de yoga, comecei a meditar com muita frequência, reforcei as minhas orações e coloquei um propósito de que eu queria me sentir com absoluto controle sobre a minha vida e sobre o meu corpo. Preciso contar também um fator que me ajudou muito. Eu tava namorando à distância e eu sou extremamente fiel. Então, por ser um relacionamento à distância, eu tinha menos oportunidades
de ter relações sexuais. O problema agora era a masturbação. Como que eu ia fazer pra sair daquele vício da pornografia? E como que eu ia me regular quando eu saísse de controle e ficasse igual um cachorro no cio? Foi aí que eu comecei a fazer uma limpa na minha vida. Eu comecei a perceber todos os gatilhos que eu tinha, todas as coisas que me estimulavam a querer engajar nas atividades sexuais. Eu parei de seguir várias pessoas nas redes sociais, pessoas que ficavam me mandando mensagem, ou pessoas que postavam conteúdo erótico. Eu comecei a anotar os horários que eu ficava ali com muita vontade e montei um cronograma onde eu faria atividades físicas justamente naqueles horários, porque eram naqueles horários que o meu corpo ele precisava de uma dose de dopamina. Eu não vou entrar aqui nesse vídeo em termos científicos, porque eu quero que seja um vídeo de fácil acesso para todo mundo entender. Então vamos colocar assim: todas as vezes que a gente engaja uma atividade sexual, libera uma substância no nosso corpo. E aquela substância é quase que uma droga. Fazer atividade física também libera essa substância no nosso corpo. Então eu comecei a ir pra academia justamente nesses horários. Que eu pensei, se o meu corpo tá pedindo esse tipo de substância nesse horário, então vai ser nesse horário que eu vou fazer atividade física. Além de tudo isso, eu aprendi diversos exercícios de respiração que ajudava a eu me regular, a eu me concentrar. Então no início não foi tão fácil assim, mas o nosso cérebro é extremamente adaptável e mutável. Então eu treinei o meu cérebro, eu adestrei o meu cérebro. Depois de um tempo ele percebeu que a maneira que ele teria essa dopamina, que é como se fosse essa droga, essa substância que a gente produz, não viria mais da masturbação, mas sim da atividade física. Depois disso, o meu corpo começou a pedir mais atividade física. Comecei a ter muita energia, então eu comecei a malhar mais, comecei a fazer aula de dança, fazia yoga, corrida, musculação, tava fazendo várias atividades físicas e eu sempre sentia muita energia, continuava com muita energia. Mas é uma energia limpa, não é uma energia descontrolada, como quando a gente toma muito café, por exemplo. Vamos colocar assim, era uma disposição. Eu estava sempre muito disposto. Foi com toda essa disposição que eu comecei a tirar todos os meus projetos, que já estavam parados há muito tempo. Comecei a tirar todos eles do papel. Comecei a retomar coisas que eu estava procrastinando. E dei início a diversos projetos da minha vida que eu sempre sonhei. Como, por exemplo, esse canal aqui do YouTube. Por diversos fatores, eu acabei terminando esse relacionamento que eu estava à distância. Eu decidi que eu não ia ter relacionamento com ninguém por pelo menos um ano. Então nessa história toda eu já tava quase um ano ali, com relações sexuais às vezes, né, porque era um relacionamento à distância, já tinha aqui cortado a masturbação, então agora eu tinha decidido que eu ia cortar tudo, porque eu tava me sentindo tão bem de ter conseguido me adestrar, de ter conseguido pegar aquela energia e colocar ela em outras áreas da minha vida. Eu tava me sentindo tão criativo, eu tava me sentindo tão feliz, eu tava sentindo uma felicidade que eu nunca tinha sentido na minha vida antes. Eu tava me sentindo tão disposto, tão em controle da minha vida. Então foi aí que eu decidi fazer uma experiência de ficar um ano zerado. Recentemente agora eu completei um ano zerado e é por isso que eu tô gravando o vídeo pra vocês. Quais são as conclusões de que eu cheguei? Uma das conclusões é que eu era viciado na dopamina sexual. Da mesma maneira que algumas pessoas são viciadas em álcool, em drogas, em televisão, em redes sociais, que precisam daquele estímulo, eu percebi que eu precisava daquele estímulo também. Então poder me livrar de um vício foi uma vitória muito grande na minha vida. Outra coisa foi que eu mudei a maneira como eu olho para as pessoas, como eu olho para o mundo e como eu olho para mim mesmo. Eu redefini o meu propósito de vida, eu redefini as coisas que me trazem prazer, que me trazem alegria. Eu me sinto mais independente, mais autoconfiante. Eu consigo ter prazeres com coisas tão simples na vida. Eu me sinto saciado, eu me sinto completo. Eu não me sinto mais um escravo de um desejo que eu alimentava e que nunca era o suficiente. Eu me sinto poderoso, eu sinto que eu controlo meu corpo, que eu controlo os meus instintos, que eu controlo as minhas ações, tenho mais energia e disposição para fazer as coisas na minha vida. Eu me sinto muito mais consciente sobre a questão da minha própria energia. Com quem que eu vou compartilhar a minha energia? Todos nós sabemos que o nosso corpo é o nosso templo. Então eu tô muito mais seletivo com quem que eu quero gastar o meu tempo, com quem que eu quero compartilhar a minha energia. E do mesmo jeito que a gente doa energia, a gente absorve aquela energia também das outras pessoas. Principalmente quando a gente tá ali numa situação de tanta vulnerabilidade, tanta exposição. Então agora eu tô muito mais consciente, muito mais exigente de quem eu vou deixar ter acesso a essa energia do meu corpo, a energia da minha vida, a energia da minha
recriação. Então, se hoje você me perguntar, então você sente falta? A resposta é não. Eu mudei a maneira como eu penso, eu mudei a maneira como eu vejo o mundo, eu mudei a maneira de como eu busco por prazeres ou de como eu me satisfaço. Hoje em dia, eu me satisfaço com outras coisas. Acredite se quiser, existe vida boa sem o sexo, sim. Então você pode estar me perguntando, então você não vai voltar a fazer sexo? Sim, eu vou. Mas a questão é que a maneira como eu vejo o sexo hoje é completamente diferente da maneira que eu via antes. Antes, eu via o sexo e eu via os prazeres carnais como um objetivo. Hoje em dia, eu vejo como uma consequência. Eu tenho certeza que vai acontecer quando chegar no ponto de acontecer. E até acontecer, tem um trajeto, tem um caminho, tem pré-requisitos. Hoje eu vejo o sexo como uma conquista ali do casal. Para vocês conseguirem chegar naquele nível, tem coisas primeiro, que você e seu parceiro precisam passar, precisam se conectar, precisam acordar. E quando vocês chegarem ali naquele nível, aí sim o sexo vai acontecer. E se não acontecer, tá tudo bem. Como eu já disse pra vocês, eu já me libertei daquele vício, daquela necessidade. Eu não tô tentando convencer ninguém de pensar da maneira que eu penso. Eu sinceramente não acredito que muitas pessoas vão entender ou aceitar ou compartilhar dessa ideia que eu tô passando aqui. A minha intenção com esse vídeo é simplesmente compartilhar com vocês uma experiência pessoal minha que eu acredito que é muito diferente da grande maioria das pessoas. E quem sabe inspirar ou motivar você a abrir a sua mente para diversas outras coisas que às vezes você tem como uma verdade absoluta, tem coisas que você pensa que não tem uma outra forma de ser e tem sim. Tudo que eu espero é que esse vídeo faça você pensar, se questionar, se inspirar, se perguntar, se conhecer, se entender, se estudar e perceber que tem diversas maneiras de viver e de ser feliz. Muito obrigado por estar aqui, deixando eu compartilhar essa experiência íntima e pessoal minha com vocês. Obrigado por me respeitar. Eu quero muito saber a sua opinião, então deixa pra mim aí nos comentários. Obrigado pelo seu like nesse vídeo, pelos comentários, por compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você acha que se interessaria em saber da minha experiência. Eu queria te dizer que eu te amo muito e que eu tô muito feliz de você estar aqui comigo. Um beijo.